Boa tarde, 1h03, o Sala de Redação desta terça-feira. E lembrando que hoje é o dia do agricultor. Pois é, quão importante é o agricultor dos dias de hoje, né? Quão é importante o trabalho do agronegócio, né? Do nosso agricultor, daquele que nos faz o maior produtor de soja do mundo. Mais próximo por razões de estar mais próximo do negócio ali que é a televisão, e mais próximo porque é puxa-saco mesmo, né? Tá sempre pertinho dos chefes, né? Eu sou próximo também, Pedro. Não, mentira, eu sou próximo também, não me tira dessa proximidade próximo, aí, pelo amor de Deus. Não, tu é próximo, mas o mais próximo. O mais tu não tem, tu tem só próximo, tá? Tá bom. Como é que ele conseguiu definir com a federação? Ele, porque a televisão, né, que tem uma partida para transmitir e está buscando um novo horário dentro da circunstância do campeonato. Como é que ficou tudo isso aí, Maurício? Explica para nós. Olha, Pedrinho, em primeiro lugar, ainda em relação a Rodrigo Rodrigues, eu quero mais uma vez lamentar uma morte como essa, tão estúpida, 45 anos de idade. O que o matou é decorrência das complicações em relação ao coronavírus. O Rodrigo tinha uma complicação de saúde, digamos assim, que era o seu sobrepeso, e isso certamente contribuiu para que ele acabasse vindo a falecer, o que é um lamento profundo. Né, Maurício? Não era tanto não, mas era uma coisa. Houve uma notícia até de colegas dele que tinham preocupação e que brincavam com ele sobre a necessidade dele de perder peso, e que quando ele contraiu o coronavírus, esses colegas mais próximos ficaram preocupados por isso. Né? Então, bom, mas isso é o de menos. O fato é que ele falece e perdemos um cérebro brilhante, um bom humor extraordinário para apresentar o programa, que em nada feria a sua veia jornalística. Então, é uma perda realmente daquelas que não tem como reparar. Ô, Maurício... Eu até cheguei a dizer... Oi. Não, desculpa, Maurício, te interromper. É só para não perder o gancho, a gente não perdeu o gancho aí do Rodrigo, depois tu vai entrar na questão aí do Campeonato Gaúcho, para não deixar de dizer uma palavra. Eu não tive o privilégio de trabalhar diretamente com ele, mas, enfim, já trabalhei com muitas pessoas. Fiz 2 programas com ele, foram poucos também, mas bastou para ver que era muito boa gente, Diogo. Eu trabalhei várias vezes, assim, entrando no Redação Sport TV, quando ele substituiu o Marcelo Barreto, enfim. E ele tinha essa marca, que era o que todo mundo dizia. Ele era um roqueiro, tinha uma banda, era um cara super alto astral, conseguia fazer jornalismo com informação, com bom humor, e é tão difícil ter bom humor hoje em dia, né? E a morte dele, ela nos deixa a mensagem de o quão perversa essa doença, porque todo mundo que tem menos de 60 anos, parece que as pessoas têm que todas ter menos de 60 anos, serem magras e nunca terem tido doença nenhuma, para não serem ameaçadas diretamente, sabe? É uma dor absurda, assim, absurda. E tomara que sirva de exemplo para a gente saber... Né? Pra gente saber que todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Não, e a comorbidade que se fala muitas vezes, né, Maurício e Diogo? Sobrepeso ou asma. Quantos anos a pessoa viveria dessa maneira, né? Claro. Exatamente. Eu tenho um pai, o meu pai tem 78 anos de idade, e ele é uma bomba relógio. Eu fico pressionando para que ele cuide da sua saúde especialmente, porque ele é ao mesmo tempo cardíaco, idoso, diabético e hipertenso. Então, é como se o coronavírus olhasse para ele, para cada movimento que ele fizesse. E aí eu fico dizendo, olha, tu é uma bomba relógio, tu não pode te expor porque é fatal que ele te encontre, né? E eu acho que tenho sido convincente porque ele tem se cuidado bastante. Quanto ao jogo, Pedro, eu cheguei a anunciar no Esportes ao Meio-Dia, porque gravei uma chamada, eu cheguei a gravar ontem uma chamada da transmissão. E imaginei que por ter gravado a chamada já era definido que tivéssemos a transmissão amanhã às 15h. Porém, a chamada foi, na verdade, previdente para que assim que houvesse a liberação, a gente pudesse colocar a chamada no ar. E até esse momento, nós temos 1h mais 9 minutos, não está oficializada a transmissão. O Diago Cirqueira, que é o nosso chefe do esporte geral no Grupo RBS, está tentando, junto à programação da TV Globo Nacional, o espaço das 15 horas para poder colocar o jogo aqui para o Rio Grande do Sul. Imagine que isso não é fácil, para quem possa pensar assim, não, é só pedir que leva. Não, há uma quantidade enorme de compromissos comerciais, porque os intervalos têm comerciais vendidos avulsos, que são de comercialização nacional. Então tudo isso tem que ser recolocado para que haja uma abertura de uma transmissão regionalizada como essa. Ela não está oficializada ainda, se sair a transmissão, é de Grêmio e Novo Hamburgo no estádio Alveazul, lá em Lajeado.
Ou seja, carece de uma grande negociação, né? Para mudar abruptamente, assim, porque normalmente o jogo é 9h30, né? Mas como não tem estádios com iluminação, por exemplo, ali na morada do Quero-Quero, né? Onde o Internacional foi obrigado a jogar, porque não pode jogar no Beira-Rio. Bom, mas enfim, vamos aguardar e vamos seguir andando com o programa, porque temos assuntos muito interessantes para tratar, né? Ô Pedro, deixa eu só perguntar, para quem tem os pacotes e assinaturas dos pacotes de jogos, eles serão transmitidos? Então, o jogo amanhã é RBS Não serão TV. Não serão todos, Rafael. Os jogos de Grêmio Internacional, o pay-per-view por contrato coloca. Eu imagino que Caxias e Juventude também terão seus jogos colocados em canal fechado. Mas os demais jogos, provavelmente no Globoesporte.com/RS. Ah, tá. Obrigado, Maurício. Eu não tenho certeza do Brasil, Léo. Bom, eu imagino que Grêmio Internacional são campeões dos seus grupos, serão campeões dos seus grupos, tá? Eu estou atrás do segundo colocado, e num grupo eu aposto no Juventude. E para mim foi a melhor coisa que eu vi até agora. E quem é que aposta? No outro eu aposto no Caxias, Pedro. Eu aposto no Caxias. O Juventude teve uma mudança, no domingo a gente transmitiu o jogo Juventude Brasil, uma mudança radical na forma de jogar, na ideia de jogo, o Pintado... E não foi o melhor jogo aquele, hein? Não foi, mas ele trocou, Pedro, foi o Caju. Trocou. Sim, mas do jogo do Caju pro jogo do Brasil de Pelotas, ele trocou 7 jogadores. Ele mudou quase todo o time. E o Juventude está com uma ideia muito clara de jogo, o Juventude está muito bem distribuído em campo, é um time que joga com uma altíssima velocidade, com uma transição rápida. Ele descobriu jogadores interessantes. Tem um jogador, o Tarta, que fez quase toda a carreira no futebol do Distrito Federal, que seria quase a 4ª divisão. Os clubes do Distrito Federal nem na Série C eu acho que estão. E é um jogador que taticamente é interessante, é um meia que vem do lado, tem bons jogadores, o Pintado trouxe jogadores do interior de São Paulo, está muito bem montado o time, está com uma ideia muito clara de jogo, e eu acho que o Juventude já está muito bem trabalhado, inclusive para a Série B, o que eu não vi no Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem um longo caminho pela frente ainda. O Brasil já fez 3 contratações, vai anunciar. Uma delas é o De La Torre, aquele atacante do Inter. Mas numa comparação dos dois da B, olha, o Juventude está pronto para começar a Série B. O Juventude pode se incomodar no gauchão. O Juventude está atrás do Novo Hamburgo, não vamos esquecer do Novo Hamburgo no grupo do Inter, né? O Inter está em primeiro, né, com 8 pontos, e o Novo Hamburgo e o Juventude estão empatados com 7. Sim, mas o Novo Hamburgo joga com o Grêmio, né? Perfeito, claro. Só estou dizendo assim que o Grêmio vai jogar com as reservas, não sei, mas na minha cabeça eu estou com o Maurício, é dupla Caju e dupla Grenal nas semifinais do gauchão. Olha, eu não quero dizer que eu estou torcendo para alguém, mas se for isso, será uma semifinal muito legal, né? Caxias contra Porto Alegre, clubes que já foram campeões do Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás, né? É verdade. Clubes que têm força de uma cidade que, claro, deve estar passando problemas financeiros, porque nós temos a pandemia, deve estar tudo fechado lá, também está com bandeira vermelha, mas é uma cidade que, puxa vida, e tem 2 clubes que têm condições de fazer uma grande semifinal. Se for isso, vai ficar muito calendário, bom. Né, Pedro? Porque o Juventude, como disse o Leonardo, o sonho do Juventude é a Série B, conseguiu de novo o acesso, depois de ficar 12 anos lá na época da Parmalat na Série A. Tu vai lá para Caxias e fala com o torcedor do Juventude, eles só querem saber de, quando estava na C, de passar para B, e da B de passar para A. Falam mais do que o Campeonato Gaúcho. E o Caxias tem um time forte na Série C. O Caxias é candidato a se classificar esse ano. Quer dizer, são 2 times com calendário e que deixam o gauchão que poderia, Pedro, ser o primeiro campeonato estadual a voltar com mais segurança, com menos casos, com menos mortes lá atrás, se fosse um mês atrás, acabou sendo o último a voltar no pico. Tá bem, essa coisa passou, mas se tiver essa semifinal, a gente passa a falar de data prevista, local para jogar definido, a gente fala só de futebol daí. Os 2 jogos, Caxias permite jogos da dupla Caju, né? Mas os 2 jogos seriam em Alvorada e hoje, né? No cenário de hoje, Alvorada e Eldorado do Sul. Caso o Inter confirmando... Mas, Léo, você não acha que nesse sentido, Grêmio Internacional, até para poder jogar em estádios em melhores condições, se é um estádio campo neutro, sem torcida, se der dupla Caju e Porto Alegre ainda estiver inviabilizada para jogar,
Eu acredito que Grêmio Internacional jogariam em Caxias sem nenhum tipo de tem um detalhe, Maurício. né? No caso do Inter tem um detalhe. Foi lá que o Eduardo Cudê deu a declaração de que, como é que é? Eu não sei treinar em gramado ruim, então procure outro técnico. Eu não sei se o Inter toparia... Não, essa declaração é de Bento. Não é depois do Grenal? Não, depois não. Do Grenal, não. Ah, é de sábado. Não, é depois do jogo de essa Bento. declaração, Perdão. Essa declaração foi quarta-feira. Quem acha que classifica o Juventude está apostando que o Caxias está dentro, porque o jogo é Juventude Esportivo. E o Juventude só classifica se no mínimo empatar e o Novo Hamburgo perder para o Grêmio, porque hoje ele está atrás do Novo Hamburgo, né? Ele empatando, o Esportivo vai a 9 e não ultrapassa o Caxias. O Caxias tem 10. Se o Juventude se classificar, certamente o Caxias estará classificado. Teremos a dupla Grenal contra a dupla Caju. O Caxias está indo para a Série C, né? Quando eu falei ali, eu cheguei a mencionar que estava na Série C. Não, o sonho do Caxias é ir para a Série C, e está com um time forte, ele está na Série D agora. E o Caxias vem num processo de reestruturação, vem numa continuidade de gestões alinhadas, né? Eu conversei com o presidente agora nas últimas semanas, o presidente Paulo César Santos, e o Caxias está se reestruturando, embora ainda tenha algumas dívidas do passado, dívidas trabalhistas principalmente, que acabam consumindo muito das finanças do clube, mas o Caxias está muito estabelecido, está muito organizado. No ano passado ele bateu na trave para subir para a Série C. E é aquela coisa, né? Um puxa o outro. O Juventude está na B, o Caxias quer chegar lá. E o lugar do Caxias, vamos combinar, o lugar do Caxias não é nem na D nem na C, né? O Caxias tem tamanho, tem estrutura para estar na Série B. Eu acho que o Caxias está num bom caminho. E a grande meta do Caxias, aí... claro que ele já está na final do Gauchão. Mas a grande meta do Caxias esse ano é o acesso para a Série C. Série D de dado, né? Isso. Ele está na C de cachorro, né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que ela sempre aparece, né? O Juventude está querendo ir para a Série A. O Brasil está dividido entre a construção do estádio e o seu time, então o Brasil não está conseguindo jogar todas as fichas em cima do futebol, mas ele está se mantendo na B, o que não é ruim também. Mas será que é bom o clubes deste tamanho, vão pegar Caxias, vão pegar Juventude e vão pegar o Brasil de Pelotas, futuramente quem sabe o Pelotas, que também tem força lá em Pelotas, né? Esses times assim que tem um pouco mais de grandeza dentro do interior em relação aos outros. Será que é bom para times deste tamanho estar na Série A? Eu acho que sim. O Brasil, por exemplo, Pedro, que tem mas é um ano e desce no outro, mas é uma grana que ele visita legal lá, Guerrinha, né? Pega um ano de cota de televisionamento, mas o Brasil em Pelotas hoje, o Brasil sobe para cair, né? Mas, Maurício, tem uma questão que é muito complicada. Em termos de holofote é bom, entendeu? Em termos de visibilidade, querem. Mas em termos financeiros, se tu for pesquisar, é ruim para os dois. É ruim, por quê? Porque eles terão que fazer time, senão vai ser ioiô. Sobe, desce, aumenta a folha salarial, desce, né? sobe, desce. Mas eu ainda acho que é positivo, Guerrinha. Eu ainda acho que é positivo porque, como disse Leonardo, como disse o Maurício, tu chega lá na Série A, tu belisca cotas de TV que são um pouco melhores, tu consegue novos contratos de televisão, e mesmo que eventualmente seja para cair depois, ou possa acontecer de cair depois, tu pode permanecer durante um tempo na Série A, e se o time quiser dar o salto, ele tem que pensar nisso, né? Ele tem que sempre pensar... Mas é difícil, Diogo. Senão fica que nem o Criciúma também, né? Não, o Joinville, cara, subir... te lembra o Joinville? Subiu e despencou, tá na D. Tá na D. O Joinville hoje é um clube. Ele não foi pra D porque subiu, né? Ele não voltou pra D porque subiu. Cara, ele foi pra D, óbvio, eu não vou dizer que é ruim de subir, mas quando ele sobe, ele dá um passo à frente que ele não consegue sustentar, e isso faz com que os clubes desabam. Sim. Porque não tem estrutura. Tem algo assim, mas cara, é um ano festivo então. Pra torcida, né? Um ano festivo pra torcida, né? Indica que houve uma conquista de grande porte para a Série A, que é a elite do futebol brasileiro, e fica com um elenco na vitrine
para possíveis negociações para outros times de maior porte também. Malenotti, azar que depois vem o sarrafo assim, mas... Não, mas o Malenotti, o golpe é muito grande, foi o que aconteceu. O Duda citou, eu ia lembrar bem o caso do Joinville, o golpe é muito grande. Por quê? Tu precisa, para jogar a Série A, tu precisa estar robusto. Tu precisa absorver, porque tu vai transitar num outro mercado. Mas o América Mineiro sobe e desce. Ele não caiu para D. Quando subiu. Mas o América é um clube formador, ele é bem mais estruturado, né, cara? E é um clube que tem uma ideia formadora. Mas assim, ó, a questão de... Eu te dou mais, exemplo. América de Natal, onde é que tá o América de Natal? Jogou a Série A. Mas o América de Natal a vida inteira. Subiu e desceu. Não, mas tô dizendo, existe time que são ioiô, né? Avaí, Figueirense... O CSA, tem exemplos para todos os lados. O CSA subiu que não, mas tem mais exemplos de jogo de começar com o Brasil de Pelotas. Caxias não pode subir, então vocês acham? Eu acho que não tem como ele pode subir, senão cai para D. Ele pode subir desde que ele esteja robusto. Por quê? Óbvio, porque claro. Primeiro, tu precisa estar preparado porque vai mudar o teu mercado. O teu jogador, eu vou supor aqui, tá? O teu jogador ele não vai ser mais um jogador de 30 mil por mês. Tu já vai precisar de jogadores de uma faixa salarial maior. Entendeu? O teu custo ele vai elevar. E se tu não estiver pronto para absorver isso e para trabalhar nessa faixa, o golpe é muito pesado e acontece com o agora. Olha os caras que o Juventude está contratando, olha 3 anos atrás. Juventude agora já começa a olhar o mercado do superior paulista. Juventude, Duda, foi mas Diogo, isso que nós estamos falando tu te estruturar para tu chegar e não despencar. O Brasil está fazendo isso. Tu quer ver um exemplo? Hoje o Brasil é Série B. Todo mundo já sabe. Hoje o Brasil é Série B. Estruturar para baixo. Eu acho que nós estamos discutindo a mesma coisa. Na Série B, para acrescentar, o Brasil de Pelotas não tem salário de 30 mil. Não tem. Não deve ter. O salário mais alto do Brasil de Pelotas é de Leandro Leite. Não tem. Então, quer dizer, como é que vai fazer? O que vai acontecer com esses clubes menores que sobem é que eles podem, daqui a pouco, no meio do caminho, encontrarem investidores. Entendeu? Aquele cara que diz assim, olha, eu vou botar a mão na massa, eu vou botar dinheiro no clube, vou botar minha marca no clube, quero percentual, vamos fazer isso, vamos... Né? Aí pode, quer dizer, o Bragantino, que agora, tá aí o Bragantino agora. O Bragantino, se não tem o respaldo da Red Bull, ele não estaria na Série A. Mas tu quer ver que a Chapecoense, vamos pegar o exemplo da Chapecoense. A Chapecoense era um clube que era sem série, inclusive estava na 2ª divisão catarinense, né? Aí um grupo de empresários locais assumiu o clube, implantou uma mentalidade de gestão profissional e a Chapecoense veio crescendo, ela veio subindo série a série. Quando ela chega na B, a Chapecoense não estava esperando subir já naquele primeiro ano. Se não me engano, era um ano que tinha o Palmeiras na B, inclusive. A Chapecoense sobe. E aí há uma correria para se reorganizar, vai-se em busca de um CT, porque a Série A ela exige uma estrutura que não é a mesma da Série B. E a Chapecoense, por ter uma gestão, a gente está falando da Chapecoense até aquele fatídico acidente. A Chapecoense é um clube que sobe e como estava estruturado, estava forte, se mantém. Né? Agora, infelizmente, caiu, tomara que volte logo. Mas a Chapecoense é um exemplo do clube que A Chapecoense era aqueles clubes que nunca tinham caído, né, Léo? Exato, a Chapecoense Maurício. era aqueles clubes, assim, você nominava o Flamengo e o Santos. Exato. Quem é que nunca caiu para a Série B? A Chapecoense nunca tinha caído, porque subiu e ficou. Ela só teve acesso. Outra coisa, o Brasil de Pelotas hoje, ele está vivendo um momento em que ele faz contratos de um ano. Ele não consegue fazer contratos mais longos, até porque ele não sabe qual o futuro dele. Na pesquisa que eu fiz para o jogo do final de semana, do Juventude Brasil, o Brasil já está começando a ter jogadores da sua base, né? Inclusive o menino que entrou, o Jacone, entrou no lugar do Leandro Leite, foi titular, teve boa atuação, quase fez um gol no primeiro tempo, 20 anos, tem 1,86 m, é de Pelotas, ele fez parte da base no Ceará e foi para o Brasil, ele é considerado lá pelos colegas de Pelotas como um jogador da base, já está começando a cavar um lugar no time. Né? O Brasil então já tem o Luiz Henrique, um menino que esteve na base do Inter e voltou agora, é um atacante muito interessante. O Brasil emprestou para a base do Inter e agora ele voltou. Então o Brasil já está começando a colher frutos de algo que ele não tinha. O processo de reestruturação, ele é muito lento. E tem a questão do estádio, que segundo
né? O Marcelo Prestes, colega da Rádio Universidade, está me falando no final de semana, aquela parte que a gente via do lado oposto das cabines, aquela metade que estava sendo feita, já está pronta. Agora eles vão para a última etapa, que é para fechar o anel. Então o Brasil está se reestruturando. A questão é que se ele sobe, talvez o impacto seja tão grande que ele faça o que o Joinville fez. Aí ele venha descendo e é muito difícil. Esses clubes vivem muito no limite, né? Bom, então o Brasil é jogar a Série B para não subir, é isso? Não, é uma situação que é ruim ouvir isso, né? Olha aqui, ó. Eu tô fazendo o papel de advogado do diabo, eu concordo com vocês. É que eu tô fazendo o raciocínio de que um time que está passando por uma estruturação como o Brasil de Pelotas, ele subiu, ele não tinha base, ele passou a ter base, né? Alugou lá o Fragata, que é o clube do Emerson, para ter categorias de base. Está reformando o estádio com uma empresa portuguesa. Pô, é um processo complicado esse do Brasil. É um processo que eu estou supondo que ele está se preparando entre idas e vindas, né? Para chegar nesse ponto maior. Para quem tem que fazer um estádio e tem que fazer um time se manter na Série B. Maravilhoso. Sendo de Pelotas, que é uma cidade média, nada mais anos na Série B. E que tem um rival louco que ele se rale, olha, tá espetacular. Pedro, esses dias eu tava falando com o pessoal do tem São alguns José. clubes assim que a gente pode cravar que no momento eles não têm interesse em subir. O Brasil é um deles. Tenho certeza absoluta. O Guerra, o Brasil tá falando é um com deles. O pessoal eu do posso Zequinha, garantir isso para vocês. Vou botar outro que não tem interesse em subir. O Paraná. O Paraná faz campanha até os 45 pontos. E aí foi um prazer. O São José, eu falei com o pessoal do São José, e o Jacques era o treinador na época, quando não subiu, eles perderam pro Remo, e eu perguntei, e aí, valeu a pena, não valeu a pena e tal? Ele disse, Duda, olha, ia ser legal, ia ser maravilhoso, ia coroar o trabalho, fechamento com chave de ouro, tudo certo. Mas vou te dizer, de repente, seja interessante a gente... ele saiu, né, o Jacques? A gente tentar no ano que vem. Seria mais sólido. A gente poderia bater e voltar. Então, Duda, não é nenhum demérito quem tá saber fora do seu lugar, o teu tamanho ou a sua maneira de pensar. Isso é planejamento, cara. Qual é o problema de tu querer se manter na Série B o tempo quem suficiente? Quem tá fora do seu lugar é o Caxias, né? O Caxias... Esse sim. O Caxias na D... Se você pensar o Juventude na B, o Juventude, o lugar dele é B, ele até pode, com o elenco que ele fez, ele pode até almejar uma das 4 vagas de Série A. O Brasil, o melhor que faz, até para poder concluir o seu estádio e se planejar para o futuro, é permanecer na B. Mas uma coisa que eu acho que a gente pode fechar a ata é que o Caxias na D está muito fora do seu lugar. O Caxias poderia muito bem ser rival do Juventude na Série B do Brasileirão. Muito bem, olha aqui. O Caxias está nessa situação aí, o Caxias está nessa situação, ele até poderia estar mais numa C, numa B. É que o Caxias perdeu algum tempo com a administração desastrosa. O Caxias andou mal, muito mal das pernas. Mal. É verdade, que está tomando o atual presidente dirigiu o ônibus até, Guerrinha. Dirigiu o ônibus, o atual presidente, porque não tinha dinheiro para contratar o motorista. O presidente de agora, olha só. E tem uma outra questão, falar assim, ônibus, eu me lembrei, Leonardo, eu me lembrei de falar com um empresário, aquele que olha para uma iniciativa importante, que é para proteger os caminhoneiros, e junto com a EGR foi criado o Pit Stop Covid-19. Sabe lá o que é isso? Oliveira. Não, só para encerrar essa questão do Brasil, a gente tem de lembrar que o Brasil nas últimas temporadas ele tem jogado para escapar do rebaixamento na Série B, né? Rogério Zimmermann, Bolívar, os caras têm chegado para apagar incêndio. Isso mostra o quanto o Brasil ainda está pendente. Ele corre riscos, mas consegue se manter. Graças a Deus tem ficado, né? Graças a Deus tem ficado. Que fique não tem dúvida. Por longo tempo. Se o seu pai merece... No paraíso dos roqueiros, é para lá que eu vou um dia e eu espero que não seja tão cedo. Não encontrei qualquer informação sobre Covid, mas sim sobre algum problema cardíaco. Cirurgia de emergência... exatamente cardíaca. Isso, André. Você estava abrindo aqui. Não tem... Felizmente... Quer dizer, felizmente. Que diferença faz, né? Perdemos a pessoa, mas não é caso de coronavírus e sim de uma complicação cardíaca do Renato, que era o vocalista do Renato e seus Bluecaps. E ele estava com 76 anos, Beatles, né? Isso, é um pilar da história do rock brasileiro, né? O que tu tinha dito, Maurício?
Não, é que o Renato Seus Burcaps, o grupo, ele fazia adaptações em letras em português de músicas estrangeiras, especialmente músicas dos Beatles. Essa música que você cantou, por exemplo, no original é uma música dos Beatles. E muitas foram feitas assim, né? Bom, vamos adiante. Amanhã, Guerrinha, o Internacional volta a jogar com o time titular, é a informação que se tem. O que tu estás imaginando? Porque o Inter não voltou com aquela bola toda que tinha saído, né? Tô imaginando que vai poupar no fim de semana, na semifinal, né? Para não ter dois, não poder jogar 2 partidas seguidas. Eu não sei se amanhã é o dia de botar o titular. Bom, pois isso é uma bobagem, Pedro, isso é uma bobagem. Entendeu? Eu vou dizer de novo, o português, o Jorge Jesus, botava titular em todos os jogos. Eu sei, ele não ganhou nada, ele perdeu muito, ele foi um perdedor. Mas não adianta, né? O que eu vou bater na tecla? Bom, o jogo é jogo para jogar mais, é impossível jogar menos que está jogando, né? O Internacional voltou com os titulares ou com os reservas, decepcionando. Mais com os reservas do que com os titulares, é verdade. E amanhã é contra o Aimoré, escolher o campo, viu que o campo está melhor do que os outros. Amanhã tem que ganhar o jogo, e não só ganhar o jogo, tem que mostrar um progresso técnico, mostrar que não é essa porcaria que tem feito aí os 2 últimos jogos, para deixar o seu torcedor animado em relação à continuidade do campeonato. Porque não foi legal. O Aimoré é do mesmo padrão aí do esportivo. O Internacional precisa fazer valer a sua qualidade. Agora, não basta colocar os titulares. Ele precisa, acima de tudo, mudar o seu modelo. Vamos parar com esse negócio do volante ser o auxiliar do goleiro. O volante tem que se juntar aos meias, tem que empurrar o adversário para dentro do campo dele. Agora, pega o volante vai lá buscar a bola no lomba. Aí ele abre no lateral direito. O lateral direito volta no volante. Diz, bom, agora vai. Aí ele abre no lateral esquerdo. E o outro time tá lá, sentado, tomando mate, esperando com uma escopeta na mão, né? Não, tem que mudar. Até esse momento, Guerrinha, eu fiz essa lembrança ainda dos tempos em que o Inter equivocadamente jogava com Musto e Lindoso. Havia a explicação de não poder tomar gol, porque era seletiva, essa fase já passou e isso foi resolvido. Agora é um dos 2 só. Mas é o ainda, Celso Roth que faz isso, manda matar o Celso Roth. É verdade. Mas ainda para mim, nesse momento, quando eu vejo a tal saída de 3, que é o nome que se dá para nada mais do que o movimento do volante, vir virar um terceiro zagueiro e acertar um passe que geralmente é lateral, como disse o Guerrinha. Até esse momento, a tal saída de 3 não é produtiva, porque ela tira a velocidade dessa saída. Às vezes essa bola é tirada do Musto ou do Lindoso pro lado pro Cuesta, e o Cuesta faz o lançamento, que alguém chamaria de ligação direta, só que o Cuesta consegue fazer com mais qualidade, mas acaba sendo um zagueiro fazendo a armação. Quando é o Cuesta ou o Fux que tem bom passe, as coisas podem ter consequência. No Grenal, quando se fazia esse movimento da saída de 3 e a bola ia no Moledo, era só uma bola rifada para frente. Então o Inter precisa avançar sobre esse ponto. Aliás, justiça se faça, antes da pandemia o Inter já tinha avançado. A gente tinha visto algumas boas partidas, alguma evolução, o próprio Grenal na Arena. Mas voltando da pandemia, houve um claro retrocesso. Mas não vai ter mudança no modelo, né? Não vai ter mudança no modelo de jogo. A gente pode até discutir como pode ser melhor, enfim. Mas ele não veio lá da Argentina, conversou 8 horas com a direção do Inter, e sabendo os jogadores que teria à disposição, e a direção do Inter contratou ele com essa condição para ele mudar o modelo de jogo. Vai ser assim. Esse vai ser o modelo. E a partir daí vai ele funcionar. Mas ele não precisava, então, ele não precisava trazer o Musto. Não precisava trazer o Musto. O Lindoso faz isso, mostrou na quarta-feira. Ele trouxe o Musto para ser um time mais efetivo. O Musto joga do lado do Lomba. Ali do lado da goleira antes tinha 2. Do lado da goleira antes tinha uma garrafinha de água, tem 2 agora. Uma do Lomba e uma do Musto. Porque a ideia não é que o volante venha aqui atrás e só faça isso, né? Depois de ele fazer essa saída de bola, a ideia é que o time compactado ele avance um pouco, fique mais à frente e contribua com a outra parte do jogo, né? Contra Católico isso foi possível, outras vezes não. Ele teve uma dificuldade vai demorar para ter Grenal. evolução.
Diga. Em jogo, ele teve uma dificuldade no Grenal que o Renato não avançou os laterais. O Renato esperou os laterais deles e os laterais do Inter não sabiam o que fazer com a bola, porque eles caminhavam 3, 4 passos e, bom, aí tinha marcação, né? Não tem um contra um, o Grêmio quebrou a estratégia dele no Grenal, né? Porque o Grêmio esperou, e o Grêmio não é um time de esperar, né? E era nítido, o Grêmio recuava até a sua intermediária e a marcação da saída de bola, ela privilegiava sempre o Musto ou o Cuesta e deixava a bola com o Moledo. E aconteceu que eu acho que o Maurício, desculpa, foi tu, né, Maurício, que disseste que a bola ia rifada. Sim. Né? E aí o rifava a bola voltava pro Grêmio e o Grêmio saía trabalhando. Na verdade, o Grêmio quebrou a estratégia, esperava que o Grêmio viesse propor o jogo, né? E essa ideia de jogo de jogo de velocidade. Não foi assim se vocês botarem os olhos nos 2 jogos do Internacional, no Grenal e agora contra o Esportivo, vocês vão notar que os zagueiros do Internacional entram no campo do adversário. O volante não entra. Não, isso é um equívoco completo. O volante joga na frente dos zagueiros. Isso aí, o cara que inventou, isso aí é um inventor. O cara perde um jogador de meio campo para transformar em zagueiro. Pô, aí não dá, cara. Não, para aí o volante joga no meio do campo, o volante joga na frente dos zagueiros, ele protege zagueiros. Ao contrário, os zagueiros estão protegendo o volante. Por isso ele perde zagueiros que sabem jogar bola. Mas nos outros 2 Grenais, eu não acho que tenha sido assim tão diferente assim, pelo menos com o Inter do Cudê. Nos outros Grenais, o Inter também tentou sair a jogar. É a ideia de futebol dele. Né? E se de fato foi uma estratégia do Renato fechar os lados do campo... Mas eu não sou contra que saiam jogando, acho que tem que sair jogando, Diogo. Agora ele tem que sair jogando na frente dos zagueiros. Não, tudo bem. E não sair jogando com os zagueiros. Ele tem que sair procurando os laterais dentro do campo do adversário. Por que ele joga com laterais avançados? Para chamar a atenção do pipoqueiro? Eu estou falando em relação ao Grêmio. Não, eu estou falando do Inter. O volante do Internacional que tem bom passe, ele precisa acionar os seus laterais dentro do campo do adversário. Porque os caras já se mandaram para lá. Não, ele pega a bola e abre no quarto zagueiro. E abre no central. Aí não tem, rapaz. Tá aí o problema, Guerrinha. Pipoqueiro não tinha público, ele não sabia o que fazer com a bola. Terminou assim. O que a gente vai fazer? Eu ia dizer que o Grêmio já tinha jogado dessa maneira nos outros Grenais, entendeu? E se isso de fato é uma estratégia, eu não acho que seja uma estratégia tão complexa assim de tu conseguir dar o contraveneno, porque se tu tem 2 laterais que avançam, é óbvio que o adversário vai tentar fechar os lados do campo. Nos primeiros 30 minutos do Grenal isso não aconteceu. O Inter conseguiu sair desse lado fechado do Grêmio, né? Teve passagens pelos 2 lados, o Inter conseguia trocar passe. Depois isso não aconteceu. Mas se o problema vai ser esse, os laterais vão ter a porta fechada, bom, então o Inter está perdido, porque todo adversário vai fazer isso. O Inter no Grenal... E a diferença maior é no Grenal, dos 2 times, é que o Grêmio, quando fica retraído, ele tem a velocidade do contra-ataque. O Internacional, quando fica retraído, não tem a velocidade do contra-ataque. Essa é a grande dificuldade. O Internacional, toda vez que chegar no gol do adversário, ele tem que chegar em bloco, porque não tem a velocidade. Nenhum dos seus jogadores, inclusive o Guerreiro, são rápidos. São rápidos de 2, 3, 4 metros. Rápidos de velocidade longa não são. Então tem que chegar em bloco. Por isso ele no Grenal, talvez a gente esteja... No Grenal, Maurício, só para não perder o gancho ali, no Grenal me lembro de que o Inter teve uma boa chegada pela direita com o Marcos Guilherme acionando o D'Alessandro, ele cruza e a bola desvia e o Edenilson não consegue chegar. E parou, e isso aí foi antes dos 10 minutos. E aí o Grêmio se estabeleceu, o Grêmio recuou, e aí o Inter com a bola e o Moledo com a bola, era aquele cenário de bola rifada e o adversário voltando. Teve mais chegadas pelos lados. Teve chegadas pelos lados. O problema é o seguinte, que daí o lateral, como não tem qualidade no 1 contra 1, claro, ele não vai chegar pelo lado e não tem nenhum tipo de marcação, óbvio, né? Senão, ele não tem adversário do outro lado. Mas aí, como não tem a qualidade para tentar fazer uma jogada que seja de drible, passa para o lado, passa para trás. Mas, Diogo, talvez a gente esteja falando das mesmas coisas, até logo depois do Grenal nós comentamos sobre isso. O que eu vejo, todo time que enfrenta o Internacional e é bem sucedido, como o Grêmio foi,
fechar o lateral, a gente talvez tivesse que explicar do que se trata, porque na verdade o time adversário deixa os laterais do Inter com a bola, porque nada acontece. O que eles fecham são os outros jogadores que poderiam receber essa bola para dar alguma coisa mais perigosa. Porque eu lembro no Grenal, no Centenário, o Moisés dominando a bola e indo para o campo ofensivo e pouca gente dando aquele combate do tipo, segura o homem porque ele vai driblar todo mundo e entrar na área. Do outro lado, eu lembro de uma falta feita pelo PP, que até virou um cartão amarelo, quando o Saravia foi por dentro e tomou uma falta na intermediária. Mas, de modo geral, os adversários do Internacional e o Grêmio naquela quarta-feira, a bola com os laterais é sinônimo de que o Internacional não conseguirá fazer um ataque bem sucedido, porque falta a qualidade, o refinamento técnico para a jogada ofensiva, tanto no Saravia, que talvez ainda seja uma adaptação, porque ele tem boa técnica, mas no Moisés, que tem força, explosão e velocidade, tecnicamente é menos. Então, se eu sou treinador, olha, com o Moisés você não se preocupa sobre o cruzamento, a assistência, preocupe-se só com aquele que ele possa passar a bola, pro D'Alessandro, pro Guerreiro, enfim, mas talvez estejamos falando a mesma coisa. É que tem uma questão que vai é o segundo jogo, né? E vai depender de mecânica. Isso é algo que vai precisar de um tempo para ficar azeitado, para ter a retomada da movimentação, para que os jogadores possam trocar de posição. Foi só o segundo jogo. Tudo aquilo que foi trabalhado e como é uma mudança de filosofia de jogo, tu implantar uma mudança de ideia de jogo é algo que requer dia a dia, que requer martelar na cabeça do jogador, até para que se crie o DNA, e isso se perdeu nesses 4 meses de parada. Eu acho que com o tempo, e até por isso os jogos do Gauchão têm sido tão importantes, né? Que é a chance depois, até o Inter jogando com reserva, o que eu imaginei foi o seguinte. Eu também prefiro titulares sempre, tá? Mas o Cudê devia estar pensando o seguinte, a única razão que eu vejo para ele colocar time reserva como ele fez no final de semana. Eu vou dar uma olhada nessa gurizada aí, porque vai machucar muita gente, é uma correria muito grande, vou precisar usar, vou ver o que eu tenho na mão para usar naquilo que for necessário. Acho que foi por aí. Agora o Gauchão tem sido fundamental, né? Tem sido. E tem outra coisa, Pedro, o Inter jogou o Grenal na quarta noite, voltou de Caxias na madrugada, quinta aquela coisa de recuperação, porque os caras chegaram aqui de madrugada e tal, depois de um jogo, dia seguinte não tem aquele treino, e na sexta treinou e viajou de novo. Então até o uso dos titulares, ele fica um pouco comprometido, e o Grêmio, além de ter um dia a mais, embora o jogo tenha sido pela manhã, o Grêmio não teve a viagem, né? Isso facilitou, mas o Gauchão vai ajudar nisso, e depois, isso vai ser fundamental na temporada, ninguém vai ter tempo de treinar. O jogo vai ser o treino. Jogo e jogo. E aí vai precisar rodar todo mundo. Todo mundo. E é quarto domingo, jogo, e viagem, e tem viagem para Libertadores, para a Copa do Brasil, para o Brasileirão, olha... Vai ter chance para todo mundo. Vai ter chance. Todo mundo vai jogar. Mas assim, não, Pedro... Mas esse negócio de mudar o time inteiro, isso é uma grande bobagem. Grande bobagem. Ainda mais agora que tu precisa entrosar. Pois é. Muda uma ou outra peça, tudo bem. Não muda o time inteiro. Primeiro que tu não vai usar no Campeonato Brasileiro um jogo titular e o outro reserva. Tu não vai. Isso é certo que não vai. Tu vai usar um time mesclado. Então já vai mesclando. O treinador tem que olhar para trás e saber quem é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção dele. Primeira, ele vai pro jogo sabendo isso. Olha, se apertar aqui é esse cara, se apertar ali é aquele cara. Pronto. Não, eu vou mudar os 11. Aliás, não mudou 11. Um deles aí, o queridinho ficou, né? O diferente ficou. Né? Não joga, vou dizer uma coisa, joga muito pouco, mas muito pouco. Mas é titular em todos os jogos, se recupera rápido ele tem recuperação bem rápida. Né? Então, tá errado, isso aí tá errado. Tá errado, cara. O time tá precisando jogar, ritmo de jogo, entrosamento, tava treinando só fisicamente. Vai estourar? Vai, pode estourar subindo no carro. Quando bota lá uma perna dentro do carro e a outra fora, estourou um músculo. Pode, mas bota pra jogar. Não, vamos poupar os 11. Que poupar 11? E nós teremos ainda esse jogo de amanhã, teremos semifinal, é uma rodada só, né? Uma rodada só, isso. É um jogo só. E depois a final 2 jogos. Isso. E as finais já estão anunciadas, são os únicos jogos que terão VAR. Isso. Eu estou dizendo a decisão do título, são os únicos jogos que nós teremos VAR. Exatamente. Nós não teremos VAR na semifinal.
Era bom ter VAR em tudo. Agora em São Paulo deu uma encrenca tremenda lá, Guarani, São Paulo. Tem um gol anulado do Guarani que o cara tem que sair no camburão, o bandeirinha. E na Copa do Nordeste, viu, Guerrinha? No lance seguinte, Guerrinha. No lance Copa do seguinte, Nordeste, São Paulo faz 3-1. Tá no louco? Foi gol, rapaz. Não, mas pô, não tem VAR. Mas porra, parei um pouquinho. As federações estão com dinheiro, tem que botar. A Federação Paulista é milionária. Bota na lá Copa o VAR, do Nordeste, rapaz. Guerrinha, na Copa do Nordeste, não sei se vocês observaram, não tem VAR na Copa do Nordeste. Aí o jogo tava 2-1 pro Bahia. E aí o Botafogo da Paraíba empatou o jogo num gol legal, ajustado, mas se tivesse VAR, gol legal, 2-2. Aí, 2 lances depois, o Bahia faz um gol, também no lance ajustado, que aí tinha que anular, e o juiz validou, e com o VAR não ia ter problema. Aí o Bahia faz 3-1. Ele interferiu diretamente no resultado do jogo. Sabe quando é que não tem problema? É quando tu tem o Gimo Álcool 70. Agora sim. Nunca duvidei. Claro, porque ele tem a proteção do álcool, que é aliada à praticidade, olha só, do aerossol. E quando eu digo Gimo, Gimo é qualidade comprovada. Economizar é cozinhar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Claro que você está indo direto no Zafari Bourbon, né? Há 48 anos a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor. E o dinheiro na mão, hein, para manter as contas em dia. Sabe quem é? Poderá ter televisão ou não, mas a rodada tem, né? A rodada está marcada para as 3 da tarde, o que nós não temos a confirmação até agora, e a gente fica ansioso para ter, é que a transmissão se confirme para as 15 horas. Até esse momento não está confirmada, porque o Thiago faz uma negociação, está suando todo o suor que ele tem no corpo, na negociação com a TV Globo para abrir a programação nacional, para poder fazer, né, Diogo, você não concorda comigo? Para poder fazer a transmissão. Totalmente. Eu achei que você não concordava. Hashtag assina embaixo. Fica um elogiando o outro. Pedro. Um elogiando o outro e um querendo que o outro se rale para ele poder comentar o jogo amanhã. Não. O Maurício, eu fico de paninho do lado. O Maurício elogia o Thiago e eu fico com o paninho do lado. Tá bom. Então, agora sim, vamos ao intervalo comercial. Tem notícia na hora certa e logo depois nós voltamos com mais informações jornalísticas e também com o debate do Sala de Redação. 2h03, sala de redação de Gimo Álcool 70 Aerosols, Zafari Bourbon, Ruder Proteção e Segurança 48 anos, Facta dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, e Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Eu quero passar para Maurício Saraiva, o maior puxa-saco do Thiago Cirqueira, a grande informação de amanhã à tarde. Olha, é uma boa definição para amizade, mas de qualquer maneira eu diria para você que está confirmada sim a transmissão da RBS TV de Novo Hamburgo e Grêmio, e mais do que isso, né, com a transmissão dentro dos 90 minutos, todo gol que sair mudando tabela, nós vamos mostrar esse gol, nós vamos imediatamente mostrar como ficou a tabela, como está mudando a tabela a cada minuto, jogos todos na mesma hora, transmissão RBS TV, Novo Hamburgo e Grêmio, amanhã 15 horas, tá bom, Pedrinho? E uma transmissão absolutamente completa de toda a rodada. Quem puder ficar na televisão é RBS TV, canal 12, essa coisa toda, ou 512, tá tudo certo, tá? Quem não puder, a Rádio Gaúcha estará fazendo a mesma coisa. Ou seja, narrando os jogos do Grêmio e do Internacional, no caso, a RBS vai narrar o jogo do Grêmio, porque a televisão não pode botar 2 jogos em duplex ao mesmo tempo, faz o jogo do Grêmio e informa muito proximamente o jogo do Internacional, tá? E os outros jogos também. A Rádio Gaúcha estará no jogo do Grêmio, no jogo do Inter e com o seu plantão, o Marcos Bertoncello, trazendo então a informação dos outros jogos, classificação a todo instante, quem entra, quem sai, porque durante a tarde tem aquela, nesse momento tá assim, mas dali 5 minutos tá assado e por aí vai. Então, a RBS quer entregar amanhã para seus ouvintes e seus telespectadores a essência desta última rodada do Campeonato Gaúcho, 3 da tarde. Parabéns ao nosso Thiago Cirqueira, que depois de muita negociação conseguiu abrir esse horário da Rede Globo de televisão e entregar para os gaúchos esta grande, essa extraordinária transmissão que só a RBS consegue fazer, não é isso? Chega, então, Pedro. Eu só fiquei preocupado. Tu não vai conseguir tirar o lugar do Maurício, Pedro. Chega. Não vai conseguir. Por que tirar o lugar do Maurício? De puxa-saco. Eu só fiquei preocupado, isso eu sei. Não, mas ô Pedro, eu fiquei preocupado que... Tem um detalhe amanhã que a gente precisa levar em consideração. Qual é?
Como o jogo do Inter não é TV aberta, vale o alerta para as pessoas. Nada de aglomeração, porque as pessoas vão correr para algum lugar aí para assistir esse jogo. Entendeu? Esse jogo no mesmo horário, não tendo TV aberta, o torcedor do Inter que não tem Premiere, ele vai correr para ver, até porque o jogo do Inter é decisivo. O recado do Inter é decisivo, do Grêmio é amistoso. Não, você tem toda a razão, e é por isso que a gente reforça também que os gols do jogo do Internacional e todos os demais gols dos demais jogos, mas focando especialmente o Inter pelo tamanho da torcida, pela rivalidade com o Grêmio, o Guerra tem toda a razão. Estes gols do Internacional vão entrar na transmissão de Grêmio Novo Hamburgo assim que o gol aconteça. Então o torcedor e a torcedora do Inter não perderão nada em relação àquilo que estiver acontecendo no jogo do Internacional, que tem uma disputa de vaga mais pesada que a do Grêmio. O Grêmio já está classificado, o Inter está 1 ponto à frente de segundo colocado e terceiro, que tem a mesma pontuação. Novo Hamburgo e Juventude. E mais um detalhe, o Inter com titulares e o Grêmio com as reservas, né? Exatamente. E tem, vão ser vários jogos. Tem uma outra questão que é importante, Diogo, tem uma outra questão que é importante, que é a seguinte: neste momento, na classificação geral, embora tenham um jogo a menos, Pelotas e Brasil estão em penúltimo e último. Não tem rebaixamento? Não tem. Mas tem um impacto muito grande na verba do ano que vem, né? Na receita do ano que vem. 50%. Então também essa parte de baixo ela é importante. Ô Pedro, eu queria trazer aqui um outro assunto. O Flamengo marcou uma reunião e está conversando com Domenech Torrent, que é um catalão, foi auxiliar técnico do Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City. O Guardiola chamava ele Dome, né? E é o cara que é a cabeça ali que pensa junto com o Guardiola. Ele teve uma passagem pelo New York City, que é um dos times, um dos 8 ou 9 times do City Group, é um time dos Estados Unidos, e ele está negociando com o Flamengo e pode ser o técnico do Flamengo. O primeiro tiro do Flamengo foi no Carlos Carvalhal, que virou a sensação no mercado português. É um técnico de 54 anos e ele classificou o Rio Ave, uma classificação histórica. O Rio Ave vai participar da pré-Copa da UEFA, não, é Liga Europa agora. Liga Europa. Foi histórico, Liga Europa, pequeno. Isso, Liga Europa. E aí esse Carlos Carvalhal se reuniu com o Flamengo, conversou, mas não está na cabeça dele vir para o Brasil agora. Ele não disse, imagino também que a situação aqui do país na questão da pandemia tem influenciado. E ele vai acertar ele acertou com o Braga por 2 anos. Ou seja, ele vai pegar um clube médio, de porte médio em Portugal, e não quis vir para um gigante aqui do Brasil, né? Isso é algo que a gente tem de olhar. Mas aí tem moeda e pandemia, né, Léo? Aí tem moeda e pandemia. Lá a moeda euro, exato, e a perspectiva de estar atuando no continente, onde ele chama atenção e o gigante do continente pega. E segundo, a insegurança. Ele em Portugal, ele continua vivendo uma situação muito mais próxima da normalidade, porque lá o coronavírus está controlado, do que a gente vive aqui. Então, na hora da negociação, isso fica muito pesado, né? Eu acho que é menos até a moeda e mais a pandemia, Maurício. Porque o Flamengo não pagaria pouco para ele. E o Braga, não sei se o Braga se equipararia assim, ou talvez mas um treinador, não sei. Um treinador que consegue uma façanha como essa de colocar o Rio Ave nessa situação, e que agora vai no Braga, que é um time que é melhor do ponto de vista do tamanho, né? É maior, digamos assim, já é um clube médio, com boa capacidade de enfrentamento, ele deve querer o mercado europeu. Eu acho que a questão não é grana, não é coronavírus, eu acho que é mercado. Não, é que a gente tem, além disso que o Leonardo e o Maurício disse, além disso que o Leonardo e o Maurício disseram, tem também uma questão que o Flamengo acha que é um novo time das Américas, que é um time que pode ter padrão europeu, e por maior que seja a torcida do Flamengo, por mais que tenha se estruturado e se estruturou, fatura quase R$1 bilhão, ainda é um time brasileiro, com as limitações da Europa, entende? Então ele tomou um não do Carvalhal, por exemplo, achou que Brasil, só chegar lá, vou chegar lá e vai aceitar. Não, aceitou. É que o Rio Ave, na verdade, eu estava lendo sobre o Carvalhal, só para completar, é meio que uma retomada da carreira dele, porque esse cara trabalhou no Sporting de Lisboa, trabalhou no Besiktas, trabalhou agora no atual campeão turco, né, o Istambul, Basaksehir. Ele tem uma rodagem, e estava na Inglaterra, ele trabalhou no Swansea e no Sheffield, que são 2 times menores, o Swansea até é do país de Gales, mas são times que estão direto ali na Premier League. Então, é uma retomada de carreira. Mas o Jorge Jesus também precisava de uma retomada de carreira depois de voltar do Oriente Médio, e fez um caminho que, olha, o colocou numa evidência no mercado europeu que eu não sei se ele teria, se ele tivesse seguido lá em Portugal.
Pois é. A Andressa Xavier não nos passou ainda as informações do momento, porque nós começamos com a transmissão, então eu peço que ela faça agora. E a Espanha que é um destino turístico, né, Maurício? A Espanha, com as suas praias, é um destino turístico da Europa. E há um medo muito grande de uma segunda onda. A Espanha já começa a restringir, principalmente na região da Catalunha. Eu estava lendo aqui numa matéria da BBC que a República Tcheca, no dia 30 de junho, para marcar assim, a retomada das atividades, organizou um grande jantar a céu aberto em Praga. E a partir dali começaram a ter novas contaminações e eles desconfiam que o foco tenha sido uma danceteria, uma antiga discoteca, né? Que só ali foram descobertos, só dali saíram 98 casos. E é uma danceteria da moda em Praga e muitos dos frequentadores eram jogadores de futebol. E aí o governo da República Tcheca recuou de novo, começou a adotar restrições. Que ideia, né, Léo? Há muito medo na Europa, porque a questão que está preocupando muito é a falta de cuidado que os jovens estão tendo, porque depois de passar aquele período confinado, veio o verão, né, sol, praia, e os jovens estão se esbaldando nas festas. Não, em 2 dias na Europa, em 2 dias na Europa, Léo, 280 mil novos casos, o que chama mesmo a atenção por causa da reabertura, não mortes, né, novas pessoas contaminadas. Chama a atenção porque teve a reabertura e agora muitos locais estão voltando atrás. A Catalunha, por exemplo, proibiu o funcionamento de bares à noite, das discotecas também que já estavam reabrindo, voltam a fechar pelas próximas 2 semanas e outras cidades da região também estão testemunhando surtos. A França também tem um alerta, assim como a Alemanha, por causa do medo da segunda onda. É que as pessoas não se deram conta que o vírus existe e está por aí. Ele foi dominado, sim, ele está com pouca penetração em determinados locais, sim. Não, mas Pedro, ele não foi dominado, ele está longe de ser dominado. A taxa de contágio ainda é altíssima em todo mundo. Não, mais aqui no Brasil, mais na América do Sul, mas ele não está dominado. Mas as aberturas que deram na Europa dá uma ideia de dominação, tá? E as pessoas não se dando conta de que não existe essa dominação, tá? Mas tem a ideia de dominação, acabam indo para a discoteca. Como é que vai para a discoteca? Aqui no bairro da Glória, aqui em Porto Alegre, pegaram uma boate. Como é que o cara entra numa boate tendo o coronavírus? Como é que o cara tem peito de entrar numa boate, se agarrar numa mulher lá e daqui a pouco transar com a mulher lá, sei lá o que estão fazendo? Tá entendendo? Então, tem coisas que não dá para fazer e que as pessoas fazem. Fazem aqui no Brasil, fazem na Espanha, fazem na Catalunha, fazem não sei aonde, fazem em todo quanto é lugar aí. É que a gente Catalunha na Itália, né? O que a gente tem que entender é que até haver vacina, até chegar a vacina não acabou, continua a luta. Até haver a vacina não acabou. Agora, essa ideia do governo da República Tcheca, por favor, né? Que ideia jirico, né? Pô, pra te festejar uma nova normalidade, que é complexa de tu fazer, aí tu aglomera. Ora, se faz um grande jantar a céu aberto, por favor, né? Aí eu vou te contar que é muito jogar contra. E em Melbourne, Diogo, na Austrália, a Austrália conseguiu controlar porque logo fechou lá no início a fronteira para a China primeiro e depois para todos os países. Melbourne adotou uma quarentena parcial de 6 semanas. Não, e para você entender, Léo, você que eu digo nós todos, tá? Não estou falando especificamente ao Léo, mas em relação à própria Espanha que teve esse novo surto, essa nova onda e as restrições que não chega a ser fechamento de restaurante nem de bar, e sim a diminuição do horário, o restaurante e o bar não pode ir além da meia-noite, mas nesta mesma Espanha, os donos de hotel estão propondo para que as pessoas vão aos hotéis e aos locais turísticos para que a sua atividade econômica seja preservada. Eles estão propondo pagar um teste para o turista. O cara sai de lá com a certeza, depois de ter ido ao hotel, ele sai de lá com a certeza de que não teve o coronavírus ou de que pegou o coronavírus por um teste que é proporcionado pelo hoteleiro. Ou seja, uma atividade tentando preservar, no meio de tudo isso, tentando preservar a sua essência, Maurício, né? Aquilo que faz a economia girar, né? Maurício, é isso mais ou menos que eu imagino. Por que eu defendi a volta do futebol? Porque o futebol, ele tem dentro de si
tá? Não a ausência total de possibilidade de ter problema, mas muita preocupação, um protocolo muito forte para que ele aconteça e nós não tenhamos problemas externos. O que eu estou pensando assim? Tu falasse em restaurante, tá? Pega o pessoal do Galeto Mamma Mia, do Barranco, pega ali do Paris do Sul ali, restaurantes importantes que nós temos aqui em Porto Alegre. Se os caras tiverem o protocolo rigidamente colocado, sabe? Com distância, com álcool gel, com não sei o quê, com cuidado disso, cuidado daquilo, e boa fiscalização, tu pode abrir setores, tá entendendo? Ao invés de fecha tudo que é restaurante. Aí o Barranco, eu sei que eu falei com o Chiquinho lá outro dia, ele tem 110 funcionários. 110 funcionários. Ele está aguentando. Até quando? Bom, daqui a pouco os caras vão todos ser demitidos, serão 110 famílias que não vão poder comer, mas se ele tem todo o protocolo feito, por que não pode abrir? É isso que eu tenho, assim, uma divergência, não cientista que sou, não infectologista que sou. Eu sei que eu não sou nada, estou só dando um chute aqui, não vai alguém imaginar que eu estou trazendo ciência, não, eu estou trazendo, assim, uma tentativa de bom senso. Se aquele setor, tá? A loja de automóvel, tá? A IESA está vendendo só no online. Por que ela não está aberta? Puxa, o chão, olha aqui, Maurício, escuta o que eu vou te dizer. O chão da oficina da IESA é mais limpo que a casa de muita gente que eu conheço aí. O chão da oficina da IESA, tá? E por que ela não está aberta? Por que tu não pode lá pegar o teu carro? Vai lá, bota a máscara, usa o álcool gel que eles vão te dar na chegada, tá entendendo? A própria IESA pode te dar a máscara quando chegar lá. Então, por que está fechado? Tem algumas coisas assim que realmente... Bom, sei lá, não sou eu que faço, né? Só dei uma opinião. Vamos chamar o intervalo comercial então, tá? São 2h19, esse é o Sala de Redação, nós voltamos logo depois. Atenção, refrigeristas! Agora ficou fácil comprar peças e ferramentas. Guerrinha, o que tu espera do Inter amanhã? O Grêmio vai colocar... O Grêmio, do Inter eu já falei, eu quero saber o seguinte do Grêmio, Pedro. O Grêmio vai colocar reservas amanhã? Não, titulares. Acho que é um misto, cara. Time misto. Acho que é um misto. Tipo, joga Thiago Neves. O Darlan e o PP, por exemplo, são cotados para jogar. Darlan. Não, o Grêmio, o Grêmio já jogou 2 vezes com a titular. A informação que o Michael joga, né? Era reserva. Mas também, de hoje também. Mas também vale para o Grêmio que vale para o Inter. Tinha que botar para jogar, para pegar ritmo de jogo melhor ainda. O Grêmio não tá essa delícia toda não, hein? Não vão achar que o Grêmio tá voando baixo. Não tá. É que se o Grêmio colocar os titulares nessa rodada... precisa botar os seus titulares o máximo que puder. É que se o Grêmio colocar os titulares agora e depois tem semifinal do turno, os dois jogos da final, o Renato tá pensando de não encarreirar os 7 jogos aí de Campeonato Gaúcho com os jogadores todos depois dos 4 meses. Né? Não sei se é descansar exatamente o termo, eu acho que é mesclar ali, porque depois de 4 meses parado... Mas o time não está precisando, entrosamento, não está precisando voltar ao normal, o ritmo de jogo? Tá, mas tem jogo... Como é que faz isso? Não é uma questão... Mas é uma questão jogador gosta de jogar, Pedro. Na Europa... Eu sei, mas eles fazem isso. Na Europa os caras usam titulares em todos os jogos, Pedro. Todos os jogos eles usam titulares, eles mudam aqueles que estão extenuados. Aqui não. Aqui se muda, sabe como? Se muda de pacote. Eu também não gosto, eu concordo contigo. Na Europa tem jogos em Copas que jogam outros jogadores. Que é nessa volta até que a gente estava olhando quarto e domingo ali, tipo, no Campeonato Alemão, chegou a ter umas revezadas assim de um que outro ali, porque, enfim, era muito tempo, né, de fora. Eu acho que ali, Guerra, nesse momento, é mais por precaução física mesmo, sabe? Acho que isso está pesando um pouco mais, assim. Como o jogo, enfim, é um jogo que se administra, e aí tu vai ter a sequência. Poxa, acho que, teoricamente, acho que é só no metade de 27, né, de agosto, que pode ser que seja a final do Gauchão, lá longe, que pudesse ter uma quarta-feira aberta, senão é quarto e domingo. E aí tu não vai parar, né, cara? E de repente aí, tu, né, só pra dar uma seguradinha nos caras. Acho que é mais por aí. Botar o Michael, quarta, domingo, ele vai dar. Os caras não vão jogar, perfeito, tá? Uma pergunta. Vai ter treino ou não?
Vai ter treino? Vai, claro. Tem que ser no máximo regenerativo, né, Galo? Tá, e no treino o que faz? No treino faz palavra cruzada, não faz esforço. Eu concordo. Isso é bobagem, tem que botar pra jogar. O levantamento é legal, acho bom, só contrapõe da seguinte forma: no treino não tem intensidade de jogo de 90 minutos. Acho que o treino é um pouco mais reduzido, aí faz um treino de 1 hora. Não tem o ingrediente psicológico da competição. Não é jogo, que vai pra academia, mas eu acho legal muito a lesão. Não, eu acho que essa retirada dos jogadores possivelmente seja por uma razão. Eles treinaram 12 semanas, mas eles não treinaram os movimentos de jogo, eles treinaram 10 dias o movimento de jogo. Eles treinaram dar bola para um, bola para outro, correr para cá, correr para lá, correr para cá, correr para lá. Então daqui a pouco eles podem até ter alguma intoxicação muscular, o que significa dar uma paradinha no cara, faz um trabalho regenerativo e ele volta domingo na decisão da semifinal. É muito possível, né, Pedro? Acho que é por aí. Fisiologista esteja fazendo parte desse momento das escalações dos times. Eu também acredito que era mais negócio o Internacional ter feito um time menos radical nas alterações no sábado, para tentar assegurar rapidamente a sua classificação. Aí sim, da maneira como foi, o Inter vai ter que botar titular quarta-feira e no fim de semana. E botou reserva num jogo contra o Esportivo. Poderia ter feito diferente, mas não me parece que seja só da cabeça do treinador hoje quando poupa os caras. Vem o fisiologista, encosta e diz, esse aqui vai estourar, esse aqui não vai aguentar. Deve ser por aí. Mas, Maurício, a questão do Inter, Maurício, ela é de calendário. O Inter jogou na quarta de noite, chegou de madrugada em casa, jogadores. Quinta não teve treino. E na sexta fez um treino leve, viajou de novo. O período foi muito curto. Não tem. E esse vai ser um cenário. Mas viajou por 15 dias, né? Os dois jogos eram na Serra, né? Os dois eram na Serra, né? Podia ter ficado lá se quisesse. Não, os caras não viajaram nada. Os caras vieram pra cá e foram ganhar folga. Quem viajou foram os reservas. Não foram os titulares estavam tudo. Um tinha um no zoológico, o outro estava não sei aonde. Não, estava todo mundo em casa, Guerrinha. Pandemia. Faz parte da recuperação, o ócio, né? Faz parte da recuperação, o lazer. Não é máquina. A gente vai ver a temporada inteira, e essa vai ser uma discussão que vai se arrastar. Não vai ter como repetir time, é impossível. Vai ser difícil. Vai ser o Jorge Jesus deixou essa prova no Flamengo, realmente. Ele fazia viagens pequenas. Ele saía do Rio, ele ia jogar no Nordeste, ele saía do Rio e ia jogar fora do país. Ele fazia umas... Esse rapaz deixou um legado errado aí. Mostrou que dá pra jogar com os titulares. E ele perdeu 4 partidas só, hein? Pra deixar claro. Só 4. O que nós temos certeza que nós vamos ter sempre. Será escalado sempre. Mas ele já será foi, escalado né, sempre. É o alemão, né? Rapaz. É o alemão que vai ser escalado em todos os programas. Fala, alemão. O quê? O alemão vai ser escalado em todos. O que é, Léo? Deixa o Léo falar. O que houve, o Léo, aí? O que houve, Léo? Ele já foi o quê? Saiu. Irritou. Tá bom, alemão? O português deixou um legado aí, ninguém seguiu, não adianta. Tá bom, valeu, Guerrinha, até amanhã. Vai lá, Pedro, alemão, o que tem aí, alemão? Pedro, a gente vai começar